Olá galerinha, bem-vindo ao nosso curso específico agora no módulo de sistema operacional, mano, velho. Você vai entender sistema operacional, você vai revisar o conteúdo e claro, a gente vai fazer aqui nessa aula várias questões. É impossível você ir bem numa prova de concurso se você não fez milhões de questões antes. Então em todas as aulas, sem exceção, eu vou trabalhando com questões com vocês, tá? Meu nome é Deodato Neto, professor de informática, e a gente tá junto nessa pegada aí pra destruir nas provas. Então presta atenção aqui em mim. Não precisa ficar anotando porque a teoria, esse material em PDF, essa teoria vai ficar disponível na plataforma de vocês. Então presta atenção em mim, beleza? Olha pra cá. E olha que massa pra gente entender bem isso e já associar pras provas de concurso, tá? Galera, quando a gente liga um computador, a gente faz um famoso o quê? Um famoso boot. Beleza? Então a palavra boot com dois Os quer dizer o quê? Início. A palavra boot com dois Os quer dizer início. Não confunde com bot com um O só. Que o bot com um O só quer dizer robô. Mas boot quer dizer iniciar. A partir desse momento entra em ação uma coisinha chamada de BIOS. Sistema Básico de Entrada e Saída. E a BIOS, ela faz um teste de inicialização, vai testar todo mundo e vai puxar, claro, o sistema operacional. Beleza? E quando a gente pensa em sistema operacional, quem são os dois sistemas operacionais que interessam pra gente, candidato de prova de concurso? É o Windows e Linux, tá? Porque os outros normalmente não caem em concurso público. Professor, e o Mac? Cara, fala sério, você acha que, por exemplo, sei lá, o Banco do Brasil, o Tribunal de Justiça, a Polícia Federal, você acha que vai comprar Mac pra você trabalhar no dia a dia? Claro que não, mano, velho, tá? Então só existe aqueles sistemas operacionais básicos e claro que a nossa aula hoje vai contemplar sistema operacional Windows, cara. E aí a gente entende, a gente associa e a gente cai pro abraço, principalmente para acertar as questões em concursos públicos, tá? E olha que massa aqui, galera. Quando a gente fala de sistema operacional, né, a única coisa que vem na nossa cabeça inicialmente, claro, é o Windows, tá? Professor, mas o restante? Cara, o Windows é aquele cara que despenca em concurso. 96% dos computadores do planeta Terra utilizam o sistema operacional Windows. E os outros? Os outros utilizam os outros. Beleza? Então isso é uma febre, mano, velho. Então o Windows é o cara. Beleza? Só que aí eu preciso fazer algumas perguntas pra gente já começar a associar as questões e já acertar os conteúdos aqui, tá? E a primeira pergunta que eu faço pra vocês, vamos colocar aqui do lado, tá? Galera, qual é a função de um sistema operacional? Beleza, o sistema operacional hoje é uma necessidade ou uma opção do meu computador? Então entenda bem, olha só. Liguei o computador, fiz um famoso boot. Quem que entra em ação? A BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída. E a BIOS faz uma contagem inicial, carrega inicialmente tudo e vai puxar pra gente o sistema operacional. E quem é o sistema operacional? É o cara, tá? E o sistema operacional que interessa pra gente aqui vem a ser o sistema operacional Windows da nossa aula de hoje, tá? E qual é a função do sistema operacional? Professor, sistema operacional é uma necessidade ou uma opção? Sistema operacional é uma necessidade. Sem sistema operacional não existe computador, não existe celular, não existe tablet, não existe notebook, netbook, ultrabook, não existe máquina de lavar, não existe geladeira hoje em dia, cara. O sistema operacional ele gerencia o comportamento daquele computador, daquele equipamento. O sistema operacional não é uma opção. Sistema operacional é uma necessidade, tá? Beleza? Então qual é a função do sistema operacional? Por que que esse cara existe? Aí é muito simples você entender. Beleza? O sistema operacional, ele faz uma interface amigável, tudo bem? Entre usuário, olha que massa, máquina, claro, e principalmente o sistema operacional, ele oferece uma interface amigável para a execução dos programas e aplicativos do usuário. Beleza? Então o sistema operacional, ele faz uma interface amigável entre usuário, máquina e programa, tá? O sistema operacional faz uma função, uma comunicação. Por exemplo, quando a gente liga o nosso computador, quem foi o primeiro cara que entrou? Foi o sistema operacional. Então a partir do momento que o sistema operacional está em execução, eu, usuário, consigo mexer na máquina. Por exemplo, aqui no Windows, tá? Eu vou pressionar um atalho chamado de Windows D. O símbolo do Windows do teclado e a letra D de dado. Ele vai minimizar tudo e mostrar a área de trabalho. Observe
Observe, galera, que aqui é a área de trabalho. Então, a partir do momento que eu liguei meu computador, apareceu aquela tela de senha, eu coloco a minha senha ou sem senha, tá? E eu entro aqui nessa área, eu tenho contato. O usuário só é capaz de mexer no mouse se ele tiver uma base. Como que chama essa base? Sistema operacional. Ele gerencia a comunicação do usuário. Ele faz uma interface amigável entre usuário e máquina. E quem vem a ser a parte física do computador? A parte física do computador vem a ser um carinha chamado de hardware. Beleza? Então, hardware é a parte física do computador. E são exemplos, por exemplo, de parte física do computador. Teclado, mouse, impressora, placa de vídeo, placa de som, placa de rede. E olha que massa, pessoal. Todo o sistema operacional, né? Ele gerencia o funcionamento dessa parte física. Por exemplo, se eu colocar um teclado, quem reconhece esse teclado? É uma força espiritual, Chico Xavier, ou é o sistema operacional? É o Windows, cara. Ele reconhece o cara. Beleza? Se eu colocar um pendrive, tá? Se eu colocar um pendrive, o Windows reconhece o dispositivo através de uma interface chamada de interface USB. Então, toda a comunicação, né? Toda a forma que o equipamento trabalha é função do sistema operacional gerenciar o funcionamento da parte física, como teclado, mouse, impressora, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, não é isso? Por exemplo, não adianta você comprar uma impressora fudidacha, cheio de recursos, se o sistema operacional não reconhece essa impressora. E para o sistema operacional reconhecer essa impressora, você vai precisar instalar o quê? Um driver de funcionamento, tá? Então você vai precisar instalar um driver de funcionamento. E quem que é o driver de funcionamento? É justamente aquele programa que faz a parte física funcionar. Quando eu instalo o driver, eu informo para o sistema operacional como que aquela parte física funciona. Beleza? Por exemplo, olha só, eu comprei uma impressora fodástica, situação hipotética, tá? Sei lá, paguei 10 mil reais em impressora, situação hipotética, beleza? E a impressora tira cópia, ela faz escaneamento, ela faz misto quente, mano, velho, beleza? Ela faz tudo, a porra da impressora faz tudo. A pergunta é, se eu colocar ela no cabo USB, né, normalmente o sistema operacional não sabe como ela funciona. E como que eu vou informar para o sistema operacional como essa impressora funciona? Instalando o driver de funcionamento. Então, normalmente vai ter um CD de instalação, como a gente já está em 2021, né, cara? Né? Nós vamos ter o CD, o driver, você pode baixar pela internet, tá? Então, o driver é o programa de funcionamento que faz a parte física funcionar. É como quando eu instalo o driver, eu informo para o sistema operacional Windows. A minha impressora funciona assim, assim, assim e assado. Tudo bem? Pegou a ideia disso? Então o sistema operacional gerencia o funcionamento do computador. Ele faz uma interface amigável entre usuário, máquina e principalmente os programas, tá? Imagina o seguinte, olha só. O sistema operacional, ele gerencia a forma como os programas são executados, tá? Então vamos colocar aqui. A gente já colocou aqui a função do sistema operacional. Maneiro. Fazer uma interface amigável entre usuário, máquina e programa. Eu sou o gerente da minha máquina. Então olha o que eu vou fazer aqui só pra gente entender isso aqui bem. Vamos colocar uma cor maneira, colocar um roxinho aqui. Olha só. Então o sistema operacional fez uma interface amigável entre o usuário. Vamos colocar o usuário aqui. Beleza? Máquina, que vem a ser a parte física do computador. E principalmente uma plataforma para execução dos programas e aplicativos do usuário. Como assim, professor? Imagina o seguinte, pessoal. O sistema operacional é esse cara aqui, ó. Ele gerencia o comportamento do seu computador. Beleza? E esse sistema operacional, ele vai fazer essa interface amigável entre usuário, máquina e programa. Então, olha que massa isso aqui, pessoal. A partir do momento que o sistema operacional está em execução, né, ele vai gerenciar os programas que foram instalados, a parte lógica também. Então, imagina o seguinte, esse aqui, ó, vem a ser o Windows. E aqui dentro eu vou rodar os meus programas aplicativos. Aqui dentro eu vou rodar os meus programas aplicativos. Então aqui nesse sistema operacional nós temos aqui o funcionamento de uma parte, né, de lógica. Então olha só, quais são os programas que estão no seu edital, que caem na sua prova? Por exemplo, o Office. Olha só. O Office. Também tem navegadores? Sim, quem são os navegadores? Vamos lá. Internet Explorer. Quem mais? Mozilla Firefox. Quem mais?
Google Chrome, esses caras são navegadores, tá? E programas de correio eletrônico, Outlook, Mozilla Thunderbird, né? Tem programas também de compactação para deixar os arquivos menores, tem, por exemplo, o WinZip. Então, o que eu quero que você entenda bem, pessoal? O sistema operacional, esse cara aqui é a base de tudo. Esse cara é a base de tudo. E aqui dentro eu vou rodar os meus programas aplicativos como Office, como Internet Explorer, como Mozilla Firefox. Então, quem gerencia o funcionamento dos programas é o sistema operacional. Ó, uma pergunta bem bocó. O sistema operacional é uma necessidade ou uma opção? É uma necessidade. Agora, o Office é uma opção? O Office, ele é um aplicativo feito para rodar dentro de um sistema operacional, que nesse caso vem a ser o Windows, beleza? Então, sem Office, o meu computador vive? Vive, mas sem sistema operacional não, beleza? Ou seja, o sistema operacional tá pra gente, galera, assim como o chão da sala tá aí. Olha o chão dessa sala aí, tá vendo o chão dessa sala? Então, o sistema operacional tá pra gente, assim como o chão da sala tá aí. É a base de tudo, é o funcionamento. O sistema operacional faz uma interface amigável entre usuário, máquina e programa. O sistema operacional gerencia o comportamento do seu computador. O sistema operacional cria um ambiente para você poder mexer na sua máquina. Então, se eu tivesse que dar o título de sistema operacional, para quem seria? Para o Windows, que ele é fodástico. Beleza? Legal? Professor, e depois que eu vi essa teoria, o que eu faço para entender isso muito melhor? Claro que depois que você entende a teoria, você vai fazer o quê? Questões, tá? Então vamos lá, bora fazer mais questões. Vamos fazer questões sobre o assunto. E começando a aula aqui, já com a ideia do sistema operacional. Legal? Então toda a parte física é gerenciada e é controlada pelo sistema operacional. Então a primeira questão, pessoal, e sempre que eu pedir para vocês pausarem o vídeo, olha só, você pausa o vídeo e faz a questão proposta, tá? Aí volta, pausa o vídeo e faz a questão de número 1, vocês valendo agora. E aí, pausaram o vídeo, fizeram a questão número 1, ficou de boa? Olha só, o sistema operacional é um sistema integrado de programas que gerencia as operações da CPU. Cara, gerencia as operações do processador? Claro que sim. E a CPU, pessoal, ela é A CPU vem a ser uma parte física do meu computador? Claro que sim. Então a CPU é uma parte física. A CPU é o processador. E a gente confunde CPU com gabinete, tá? Não confunde CPU com gabinete, pelo amor de Deus, tá? Tem alguém que fala, pegue o gabinete, aquele negócio horroroso, tá? A CPU, cara, é o processador. Quando você vai numa loja informática, por exemplo, e pergunta pro vendedor, amigão, eu quero comprar um computador. Qual que é a primeira pergunta que ele te faz? Qual é o processador que você quer? Aí você dá uma de entendido. Quais as opções que você quer, né? Aí ele fala, ó, pode ser o i3, pode ser o i5, pode ser o i7 ou pode ser o i9. São processadores, beleza? Esses processadores são da Intel, a maior fabricante e melhor fabricante de processadores do planeta Terra. Então, cara, você olha pro cara e fala assim, amigo, eu quero o i9, beleza? Aí ele fala pra você o preço. Quando ele fala pra você o preço, o que você fala pra ele? Você fala, não, pode ser o i3. É, na verdade, caralho, né? Sabe por quê, pessoal? Porque isso é uma coisa muito legal de você entender. Ou seja, tá? O processador, o tipo de processador, tá diretamente ligado ao custo do computador. Quanto melhor o processador, maior é o custo, é claro. Beleza? Então a CPU, unidade central de processamento, e a CPU é controlada e é gerenciada pelo sistema operacional. Por exemplo, se eu pressionar um atalho aqui, ó, Ctrl Shift ESC. Se eu pressionar o atalho Ctrl Shift ESC, ele vai abrir o gerenciador de tarefas. E olha só, esse gerenciador de tarefas, ele vai abrir aqui pra gente, né, os programas que estão em execução, o que está sendo processado pela CPU. E eu posso finalizar tarefas e voltar a trabalhar normalmente com o meu computador. Então, qual que é o atalho para abrir o gerenciador de tarefas? Ctrl Shift ESC. Agora, se você pressionar o Ctrl Alt Del no Windows, ele não vai abrir diretamente o gerenciador de tarefas, tá? Ele vai abrir mais coisas. Como, por exemplo, um carinha para você sair da conta, fazer logoff, desconectar, beleza? E também abrir o gerenciador de tarefas. Então, olha só, o atalho Ctrl Shift ESC abre direto o gerenciador de tarefas. Agora, se eu pressionar Ctrl Alt Del, ele vai me dar mais opções de trabalho, tá? Beleza? Como sair da conta, fazer login, inclusive sair, inclusive também abrir o gerenciador de tarefas. Mas o atalho direto para abrir o gerenciador de tarefas é o Ctrl
Alt Del. E quando você, desculpe, Ctrl Shift ESC para abrir direto. E quando você abre ele, você pode gerenciar as operações da CPU. Então, perguntinha de prova, pessoal. Quem gerencia as operações da CPU? Quem faz isso? Quem faz isso, claro, vem a ser o sistema operacional. Gerencia o comportamento da sua máquina, cria um recurso de atividade de entrada e saída. Ele é o cara! Voltando para a questão. Olha a questão número 1 aqui. O sistema operacional é um sistema integrado de programas que gerencia as operações da CPU dos processadores, controla os recursos de atividade de entrada e saída, como teclado, mouse, impressora e de armazenamento. Claro que sim. Quando eu coloco um HD externo, quem reconhece esse HD externo? É o sistema operacional, tá? Beleza? Quem coloca é o sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele já gerencia, né, todo o funcionamento de armazenamento. Coloquei um pendrive, ele reconhece. Eu consegui enxergar o meu HD pelo sistema operacional. Coloquei, sei lá, coisas antigas como um CD. Lembra do CD? Cara, quem tem CD? Meu Deus do céu. CD é uma coisa do passado. E o CD é justamente, né, também uma unidade de armazenamento. O sistema operacional gerenciava. O sistema operacional gerencia as unidades de armazenamento e fornece vários serviços de apoio à medida que os aplicativos usuários são executados. Verdadeira a questão número 1. Beleza? Então o sistema operacional, galera, para pra pensar, ele é o cara mesmo, tá? Ele gerencia o comportamento do seu computador. Ele cria um ambiente agradável para você mexer na sua máquina. Então, de novo, ele faz uma interface amigável entre o usuário, vamos colocar aqui, ó, o usuário, opa, apaga esse garrancho aqui, tá? Olha só, uma interface amigável entre usuário, máquina e principalmente o que? Os programas e aplicativos do usuário. Tá tudo bem? Fechou a ideia disso? E uma coisa importante para você entender, tá? Olha só, o sistema operacional Windows, ele é tão foda, cara, que ele te ajuda em várias tarefas rotineiras. Para pra pensar, galera. Tô digitando um arquivo no Word. Se eu estou digitando um arquivo no Word, tá? Por exemplo, tô digitando esse arquivo aqui, ó. Vamos digitar um arquivo aqui, ó. Ó a digitação. Tá? Com o desenvolvimento, né, do conteúdo gramatical, mesma coisa antiga. Eu decorava todos os meus textos, tá? Os meus textos, das cartilhas da primeira série, segunda série, eu decorava tudo. Minha cabeça é muito louca, cara. Decorava a porra toda, né? Eu lembro que na minha primeira série tinha um texto, o primeiro texto da cartilha, que tava assim, ó, Tartaruga Dona Deodata. Aquilo me fudeu, tá? Porque eu comecei a conhecer o que era o bullying. Tartaruga Dona Deodata, tá? Então olha só, pessoal, dá uma olhada aqui. Nesse contexto de comunicação, nesse contexto de troca de informações, que eu quero que você entenda? Que num cenário geral, em uma comunicação geral, o sistema operacional ele te ajuda em várias tarefas. Tô digitando o arquivo do Word, sei lá, está numa memória temporária. Esse arquivo não está salvo, ele está numa memória temporária, chamada de memória RAM, beleza? Memória de execução. E aí acabou a energia, pau! Desligou a energia. O trabalho era muito importante. Quando acaba a energia, fala sério, eu entro em desespero. Por que eu entro em desespero? Porque, cara, acabou a energia, eu não salvei a porra do arquivo, né? Só que aí, mano, velho, o que você pensa? Você pensa que quando você liga o computador, normalmente o arquivo volta. Quem tá te ajudando é uma força espiritual ou é o sistema operacional? É o sistema operacional. Sabe por quê? Porque ele vai te ajudar nisso e ele vai ajudar, beleza? Ele vai ajudar na comunicação de uma forma geral, beleza? Então o sistema operacional gerencia o comportamento do computador. O sistema operacional cria atividade de entrada e saída e ele te ajuda a não perder arquivos, como salvamento de arquivos. Quando desligou o computador, pá! Perdi o arquivo? Não. Quando eu ligo o computador, normalmente o Windows recupera, afirmando para você o que estava antes na memória. Ele é fodástico, tá? Então ele te ajuda a recuperar arquivos? Claro que sim. Tem um recurso muito legal aqui chamado de hibernar, que a gente vai entender ainda como sistema operacional. Beleza? Então o sistema operacional gerencia o comportamento do computador. O sistema operacional cria atividade de entrada e saída. O sistema operacional ajuda você a não perder informação importante. O sistema operacional economiza energia, ele te ajuda a economizar energia. Resumo, o sistema operacional, ele é o cara. Beleza? Então vamos partir agora para mais questões. Esse é o objetivo. Dá uma olhada aqui na próxima questão, que é a questão de número 2, pessoal. Olha a questão de número 2. Que maneiro isso aqui que a gente entende para as provas de concurso. Vamos lá. 2. Pausa o vídeo e faz a questão 2.
Podemos? Olha 2. O sistema operacional executa atividades que minimizam a necessidade de intervenções dos usuários, como, por exemplo, acesso à rede, gravação e recuperação de arquivos. Questão número 2 está verdadeira. Beleza? Realmente é isso, tá? O sistema operacional executa atividades, o Windows executa atividades que minimizam a necessidade de intervenções dos usuários, como, por exemplo, acesso à rede e gravação de arquivos. Questão número 2 está muito certa. Legal? Caramba, professor, dá um exemplo aí, tá? Olha como que esse item é legal. Galera, olha só. Quando eu falo para vocês que o sistema operacional faz uma interface amigável entre usuário e máquina e programa, isso é muito sério. E o programa é esse aqui, ó. Esse aqui é o Windows, lembra disso? É a base de tudo, é o chão da sua casa, é a base. Sem o chão não tem cadeira, sem o chão não tem geladeira, sem o chão não tem televisão. O chão é a base de tudo. E o sistema operacional Windows tem um chão. Beleza? Que é a base. E aqui dentro eu vou rodar os meus programas. E depois que o Windows entrou em execução, eu posso acessar a rede? Sim. Eu posso acessar a internet? Sim. Sabe por quê? O sistema operacional Windows, ele tem, tá? Ele tem estrutura para isso. O sistema operacional gerencia o comportamento do computador. O sistema operacional faz recursos que te ajudam a manter o seu computador em boas condições operacionais. O Windows é tudo. Só que veja bem, primeiro Windows, depois rede, depois internet. Antigamente, cara, né, o sistema operacional ligava, aí a gente tinha que abrir um programa chamado discador, discar para acessar a internet, o famoso acesso discado. Lembra do acesso discado? Que hora que a gente acessava a internet? De madrugada. E não era qualquer dia não, cara. Tinha que ser sábado. Eu lembro que o meu sonho era ver a Vera Fischer. Cara, a Vera Fischer era muito gostosa. Tá? Era muito boa. Só que aí, cara, o tempo passou. O tempo passou. Mas lembra de Vera Fischer em Laços de Família? Helena, caralho, velho. Só que olha só, naquela época acesso discado, né? O sistema operacional ligava, você tinha que abrir um aplicativo e além disso você tinha que discar, era um transtorno. Só que agora, depois que o sistema operacional Windows liga, automaticamente ele já aciona as funções de acesso à internet. Mas primeiro o sistema operacional, depois a rede. Primeiro o sistema operacional, depois a internet. Beleza? Pensando nisso, mais uma questãozinha. Dá uma olhada na questão de número 3, tá? E é bem prazeroso chegar na prova e entender a questão 3. Olha só, a questão 3 falou o seguinte: para obter um rendimento máximo de um computador utilizado como servidor, o sistema operacional deverá ser acionado após a inicialização de todos os aplicativos e gerenciamento de rede. Tá errada a questão número 3. Beleza? Por que a questão está errada, galera? Porque para obter o rendimento máximo de computador utilizado como servidor, o sistema operacional deverá ser acionado após a inicialização de todos os aplicativos de gerenciamento de rede? Não! Primeiro o sistema operacional, depois a rede. Primeiro o chão, depois a cadeira. O sistema operacional entra primeiro, depois que ele entra, depois que você liga o computador, que o sistema operacional entrou em execução, só aí você consegue acessar a internet. Só aí você consegue acessar a rede. Então pensa, né, bicho? Quando a coisa apertar, você vai pensar, meu Deus, tem lógica, tem lógica. Claro que tem lógica. Tá errado, vamos ler de novo? Para obter um rendimento máximo de um computador utilizado como servidor, o sistema operacional deverá ser acionado após a inicialização de todos os aplicativos e gerenciamento de rede. Primeiro tá errado, porque primeiro o sistema operacional, depois a rede. Fechou? Mais questões sobre o assunto. Vamos lá? Pausa o vídeo e faz a questão de número 1 aqui pra gente. Faz a questão de número 1. Pausando o vídeo, tá? Olha só, galera, olha que massa essa questãozinha aqui, ó. Já a primeira questão número 1. A camada de ligação entre o hardware e os demais programas utilizados pelos usuários é denominado o quê? Como que é o nome do cara que faz uma ligação entre a parte física e os outros programas? Quem que é o cara que permite que o teclado se comunique com o Word? Quem que é o cara que gerencia o comportamento do computador? Quem que é esse cara? Sistema operacional. Beleza? E tem sistema operacional que é software livre e tem sistema operacional que é software proprietário, tá? Nós vamos entender. Então, o sistema operacional é a camada de ligação entre o hardware e todos os programas, como Word, Excel, PowerPoint. O sistema operacional gerencia o comportamento do seu computador. Fechou? Beleza. Mais uma, pessoal. Questão número 2. Pausa o vídeo e faz a questão número 2 aqui pra gente, tá? Mais uma questão pra gente reforçar esse conteúdo, independentemente da banca, tá? Pra pegar o conteúdo com muita força. E aí, acabou o tempo. Olha só. O sistema operacional, letra A,
é um software responsável pelo gerenciamento, funcionamento e execução de todos os programas. Verdadeira letra A é a nossa resposta, tá? E é chato quando é letra A, né? Então, olha só. O sistema operacional gerencia o comportamento do seu computador. Então ele faz um software responsável pelo gerenciamento de funcionamento e execução de todos os programas. Então tá certo, a letra A. Professor, por que as outras estão erradas? Vamos ver. Olha a questão B. É um software na categoria de aplicativos? Não. O Windows não é o sistema operacional é um software na categoria de programa de sistema. Software de categoria de aplicativos é uma aplicação específica, como Word, Excel, PowerPoint. Aí o Windows, Linux, sistema, maior. O Word, Excel, PowerPoint, aplicativos é a categoria de aplicativos, está errado. Então o sistema operacional não é um software na categoria de aplicativos. Letra C. Apesar de gerenciar a leitura e gravação de arquivos, o Windows consegue ler arquivos, gerenciar esses arquivos? Claro. Delega a função de localização de programas nas unidades de disco, como por exemplo no HD, a software utilitários de terceiros. Está errado, tá? Por que está errado? O sistema operacional, ele tem recursos para localizar arquivos, localizar programas, localizar funções? Sim. Quando você clica no botão iniciar do Windows, já tem recurso para você pesquisar essas coisas, cara, tá? Então a letra B, a letra C também está errada. Olha a letra D. O Linux é um software proprietário. Na próxima aula a gente vai entender o que é um software proprietário e o que é um software livre, tá? Mas já para te antecipar, o Linux é um software livre. O código-fonte dele é aberto. Esse cara pode ser estudado, pode ser modificado, pode ser adaptado e nós vamos entender isso aqui com calma, tá? Beleza? O Linux ele é um software livre. Agora o Windows é um software proprietário. Então a banca inverteu os conceitos, tá? A banca inverteu os conceitos e na próxima aula a gente vai entender bem o que é software livre, o que é software proprietário. Beleza? E a letra E. O sistema operacional não está relacionado à evolução das CPUs, tá? Dos processadores, pois independe de componente hardware, tá errado. Nós vamos entender muito bem nas nossas aulas, pessoal, que o sistema operacional Windows ele está diretamente ligado à evolução do processador. Beleza? Quanto melhor o processador, sistema operacional melhor. Quanto melhor o sistema operacional, exige mais do processador. E o processador é o cara que executa as tarefas. Então nós vamos aprender nossas aulas. Olha uma frase que vai ficar, né, na sua cabeça. O sistema operacional, ele gerencia o comportamento do seu computador. Então ele gerencia o funcionamento da parte física. E olha uma frase que eu quero que fique na sua cabeça. A evolução dos processadores está diretamente ligada à evolução do sistema operacional. Beleza? Quanto melhor o sistema operacional, mais exigência do processador. Então a gente vai entender isso muito bem no decorrer das nossas aulas. Beleza? Legal? Então o sistema operacional gerencia a parada toda. Vamos lá. Mais uma, galera. Questão número 3, para fixar mesmo, tá? Questão de fixação. Vamos nessa. Beleza? Olha só, tá? Questão número 3. O software Windows é um sistema operacional e tem a principal função. Tá perguntando qual que é a principal função aqui do sistema operacional. Letra A, coordenar e supervisionar a ação do hardware. Tá cheirando a letra A, tá? E é chato quando a letra A, né? Beleza? Então o que ele faz? Cara, ele faz isso. Ele vai supervisionar a operação do hardware, permitindo que todas as partes do computador possam se comunicar. Letra A, nossa resposta. Beleza? É isso mesmo, tá? A função do sistema operacional é isso, gerenciar o comportamento, fazer com que todas as partes entrem em comunicação, fazendo com que todas as partes executem as funções e entrem em execução. Letra A, nossa resposta. Beleza? Questão 4, vamos lá, mais uma. Olha a 4 aqui. A 4 é legal para a gente pegar essa visão geral, tá? Para poder utilizar programas e tenham função definida, como... Olha, para poder utilizar programas que têm uma função definida, como planilhas eletrônicas, Excel e Calc, né? Editores de texto como Word Writer, tá? Entre outros, é necessário que o computador execute inicialmente um programa denominado quem? Quem é o programa que faz com que as planilhas funcionem? Quem que é o programa que faz com que os programas de texto funcionem? Quem que é o programa que faz com que todos os equipamentos funcionem? Quem que chama esse cara? Sistema operacional. Qual letra? Letra E. Beleza? Então olha aqui pra mim, pessoal. Cara,
Essa é a função, né? A nossa aula não é para você decorar a porra toda, não. É para você entender o funcionamento. E quando você entende o que é o sistema operacional, você gerencia. Então você vai ter um desafio, tá? Você vai colocar na sua cabeça assim, né? Sistema operacional, nossa primeira aula. Você vai chegar em alguém, né? Toda aula você vai ter que explicar alguma coisa para alguém, tá? Eu vou escolher alguma coisa para você explicar. Você vai escolher alguém hoje e você vai chegar na pessoa ou para um amigo oculto e vai falar assim, amigo, eu vou te explicar qual é a função do sistema operacional. O que é o sistema operacional, como se você estivesse numa prova oral, porque assim você entende melhor. Aí você vai explicar aqui, amigo, sistema operacional gerencia o comportamento do computador. Faz uma atividade, um recurso, uma comunicação entre usuário, máquina e programa. E nós pegamos a ideia e fizemos várias questões sobre o assunto. Então, desafio da primeira aula. Desafio da primeira aula, tá? E chegue alguém e explique hoje o que é o sistema operacional, como ele funciona, combinado? E faz isso, filma e manda pra mim que eu vou colocar no Instagram, tá? Coloca no Stories, tá? Filma qual é a função do sistema operacional e aí a gente entende várias questões. Tamo junto, galera, né? 067 992176565 é meu WhatsApp das dúvidas, tá? Aí você pode mandar para mandar dúvida e claro que no final desse módulo você vai pedir mais questões de Windows, tá? Manda o WhatsApp, professor, sou seu aluno, é sua obrigação me atender, tá? Claro que eu tô aqui para te atender. Tamo junto, tá, galera? Um abraço, tá um prazer começar esse curso com vocês. Nós vamos destruir fazendo questões, eternamente questões, independentemente da banca, porque essa é a única receita milagrosa para passar em concurso público, fazer questões. Tamo junto, um abraço e até a nossa próxima aula.